Graça e paz, querido. Eu estou com muita alegria, estou muito feliz por poder compartilhar essa palavra com você. Nós já estamos há 2 semanas sem podermos nos reunir no prédio, nem nas nossas células, nos nossos pequenos grupos. Eu já estou com muita saudade de poder ter a igreja cheia e adorando a Deus juntos, tenho muita saudade disso já. No nosso próximo domingo, dia 19, nós nos reuniremos, né? Graças a Deus, já estará liberado para nós nos reunirmos. Eu quero lembrar você que a nossa ceia deste mês vai ser celebrada no próximo domingo, no dia 19. E também aos nossos líderes de células e todos vocês que estão nos assistindo, comunicar que as células já voltam a partir dessa terça-feira. Então, no dia 14 em diante, os nossos pequenos grupos já estão liberados para poderem se reunir. E essa palavra aqui é tanto para edificar a sua vida, né, nesse dia, quanto também para que possa servir de base, de alimento para os nossos compartilhamentos nos pequenos grupos. Então, estou muito animado, muito feliz aqui por compartilhar esse segredo de Deus aqui na história de Gideão. O texto que a gente vai usar está escrito, né, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15. Então, Juízes 6, versículo 15, se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, você acompanhar, né, essa leitura com você. Essa história, como eu já disse, vai falar de um dos grandes líderes que eu sou um profundo admirador, que é Gideão. Gosto como Gideão se comporta, gosto como Gideão se porta diante das adversidades, da sua valentia, da sua coragem, né? Dos seus questionamentos, assim, os questionamentos que Gideão faz com relação à companhia, à presença e aos feitos do Senhor. São muito interessantes, questionamentos pontuais, muito objetivos, que transmite ou que revela o coração de alguém que tinha saudade de um tempo que nem ele mesmo conheceu, né? Ele fala para o anjo do Senhor sobre os feitos que ele, Gideão, havia ouvido seus pais contarem. Gideão tem fome de novos feitos. Eu acredito que nós também somos uma geração assim, como essa geração de Gideão, com desejo e com fome de experimentar novos feitos da parte do Senhor, novas coisas, né, da parte do Senhor. Eu tenho certeza que enquanto você estiver ouvindo essa palavra, o seu coração vai queimar, né? Será o Espírito Santo chamando você para fazer parte dessa geração de novos feitos, essa geração que vai ser usada pelo Senhor para escrever novas histórias, para nós não vivermos apenas das histórias das gerações passadas. Nós louvamos a Deus pelas histórias das gerações passadas, pela história recente do Billy Graham, ou por história talvez um pouco mais antiga como John Wesley. Nós louvamos a Deus por todas essas gerações, esses homens que marcaram a sua geração, mas eu acredito que Deus tem chamado novos homens para marcar também essa geração. E Gideão é um personagem interessante. Uma das razões é esta, porque ele tinha fome de experimentar novamente esses feitos do Senhor. E aí, quando o anjo de Deus aparece para Gideão, né, falando sobre a missão que ele haveria de ter, de libertar a nação de Israel da opressão dos povos midianitas, não é? Uma das coisas que Gideão diz, está aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 15, é muito interessante, porque ele diz assim: Senhor, como posso libertar Israel? Como posso fazer o que o Senhor está me mandando fazer? Em outras palavras, como eu posso ter sucesso nessa missão que o Senhor está me dando? Então, Gideão menciona 2 coisas muito relevantes para o seu sucesso. Então, o título dessa mensagem é isso, né? 2 coisas relevantes, 2 questões relevantes para o sucesso e uma terceira que sobrepuja essas 2, que supera essas 2, não é? Então, Gideão, da sua mente e do seu pensamento, do seu modo de pensar, Gideão vai levantar 2 questões importantíssimas que ele considerava importante, que eu também considero muito importante, para que ele tivesse sucesso na missão
que ele acabara de receber do anjo do Senhor, né? Que era lutar contra um povo mais forte, mais numeroso, mais equipado e mais preparado do que a nação de Israel. Então, quando Gideão escuta essa missão, ele questiona e ele diz assim: Senhor, como eu posso libertar? Como eu vou conseguir fazer isso que o Senhor está me mandando fazer, né? Às vezes nós não estamos vendo anjos e nem ouvindo anjos falar conosco, como foi Gideão. Mas Deus pode estar plantando no nosso coração projetos, propósitos, ideais, e que são, todos esses projetos fazem parte de uma linguagem de Deus para nós, não é? Nós também podemos entender que Deus está falando conosco. E quando nós ouvimos da parte de Deus, quando nós temos esse nosso ouvido espiritual restaurado, para estarmos alinhados com a vontade, com a voz de Deus, e ouvimos assim alguns desafios, não é? Para que nós cumpramos, assim como Gideão teve que cumprir, nós também podemos nos perguntar: como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer o que o Senhor colocou no meu coração para fazer? Né? Neemias também teve desafios assim, Davi também teve desafios assim, e Gideão, no meio do desafio, é o que ele pergunta: como eu posso fazer isso, Senhor? Como eu posso libertar Israel? E ele coloca aqui duas questões importantíssimas. A primeira, ele diz assim: não tem como fazer. Por quê? Porque a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Gideão pensa automaticamente na ausência de recursos, né? Então, quando Gideão é desafiado a fazer algo, e não é diferente também comigo e com você, não é? Mas quando Gideão foi desafiado a fazer algo, ele pensa imediatamente: eu não tenho recursos. A resposta que ele dá para o anjo é: eu e a minha família, nós somos os mais pobres dessa tribo de Manassés. Eu quero te fazer uma pergunta: será que Gideão estava preocupado com algo de fato relevante? Termos recursos para cumprir com a nossa missão, ou para alcançar aquilo que idealizamos, sonhamos, desejamos, não é? Ter recursos é de fato importante para nós termos sucesso? É claro que é. É claro que Gideão está mencionando algo fundamental para o meu e para o seu sucesso. E acontece que às vezes nós espiritualizamos em excesso algumas coisas. E sempre pensamos que Deus pode nos dar sem termos recursos. Isso é verdade, mas nem sempre Deus age assim. Nós vamos ver aqui que Deus faz algo milagroso com Gideão, mas nem sempre a maneira de Deus agir despreza os recursos que nós temos. São casos específicos na Bíblia. Na maioria das vezes, a maneira como Deus faz é nos dar recursos para alcançar aquilo que Ele pôs no nosso coração. Então, Gideão lembra de um quesito importantíssimo para que ele tenha sucesso na missão de libertar Israel, que é preparo, ou melhor, que são recursos. Ele diz: Senhor, não dá para fazer isso porque eu não tenho recursos. Eu quero te fazer entender que os recursos é aquilo que nós temos nas nossas mãos, né, que nós podemos usar para alcançar um propósito. Né? No caso de Gideão, ele está dizendo: não tenho dinheiro, me falta recursos, armamento, carros, equipamento para essa guerra. Então, dentro dessa ótica, eu quero te encorajar a fazer duas avaliações sobre os recursos que nós temos nas nossas mãos. Lembrando que sem recursos, possivelmente o seu sucesso vai ser colocado em risco, né? Sem os recursos adequados, o seu sucesso pode não vir como você imaginou, como você desejou. Então, há aqui, irmãos, duas avaliações importantes sobre os recursos que nós temos nas nossas mãos. Primeiro é o conhecimento adquirido, e o segundo é a gestão financeira que nós temos dos recursos que chegam nas nossas mãos. Então, quando Gideão menciona que ele não tinha recursos para chegar onde ele foi desafiado a chegar, ele menciona um quesito de fato importante. E aí, você agora precisa avaliar também como estão os recursos nas suas mãos que te farão avançar. Senão, irmão, você vai ficar anos
no mesmo lugar, sem nenhuma novidade, sem nenhuma conquista, sem nenhum avanço. Você tem que entender que para o teu avanço, você precisa ter recursos. Então, eu estou mencionando aqui 2 tipos de recursos. O primeiro deles é conhecimento adquirido. Nós nunca avançaremos sem o recurso do conhecimento. E às vezes nós queremos que esse conhecimento venha de forma gratuita, de forma arbitrária, né? Nós queremos apenas absorver o conhecimento do outro. E na verdade não pode ser assim. Então o que eu quero te encorajar é o que eu tenho feito já há muito tempo, né? Várias semanas, meses, falando sobre isso. Você precisa adquirir conhecimento. Nunca despreze o conhecimento, não importa sobre qual área se trata o seu conhecimento, porque esse conhecimento faz parte dos recursos que te farão avançar. E a outra maneira, ou a outra leitura sobre recursos, é algo que nós temos falado também muito exaustivamente, mas é como você tem lidado com os bens financeiros ou com os recursos financeiros que Deus tem colocado na sua mão. Escuta. Se você tem desprezado o recurso do conhecimento, e se você tem desprezado o recurso de uma gestão, de uma administração financeira, debaixo dos princípios da palavra de Deus, vai chegar um momento onde Deus vai te desafiar a ir além, como ele fez com Gideão, né? Tirar Gideão de um anonimato e colocá-lo como um dos principais líderes da história de Israel. Vai chegar um momento onde Deus vai desafiar você a ir e você não vai ter recursos para fazer o que Deus quer. E Deus vai precisar usar outro que tem os recursos que você negou comprar, né? Que você negou adquirir. Não é? Então, Gideão fala sobre os recursos como um dos nossos quesitos ou pré-requisitos principais para o sucesso. Mas depois ele diz assim, além de não ter dinheiro, né? Além dele dizer, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, ele diz assim, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então olha que legal, para nós termos sucesso, 2 coisas são muito importantes que Gideão menciona, né? Os recursos que nós temos nas nossas mãos e também a representatividade que eu tenho diante dos outros. Como os outros me veem, o que eu significo para eles, o que eu simbolizo para eles. Jó fala muito sobre isso no seu livro, né? No livro que retrata a sua história. Ele fala como ele era importante para os cegos, ele era como um guia para quem não enxergava. Então, essa credibilidade que Jó tinha com o seu povo faltava para Gideão. E para termos sucesso naquilo que nós fazemos, é muito importante a credibilidade que nós temos com aqueles ou com quem iremos trabalhar, com quem iremos mobilizar, não é? Então, Gideão menciona isso. Senhor, me falta recursos e me falta também credibilidade, me falta representatividade, porque eu sou a pessoa menos importante que há na minha família. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque como Deus precisa, em muitos contextos bíblicos, como Deus precisou de homens com representatividade. É verdade que Deus usou também em muitas outras histórias, pessoas que não tinham essa credibilidade toda. Mas de forma geral, os projetos de Deus em nós alcançam muito mais sucesso quando nós adquirimos credibilidade. É o que Deus faz com Gideão, né? Gideão, antes de ter a guerra propriamente, Gideão faz um ato de desafio ao Deus Baal, e depois disso que Gideão convoca o povo, Deus vai trabalhando na credibilidade de Gideão, não é? no passar do tempo, até que Gideão avança contra os midianitas. Então eu quero te perguntar, acho isso muito importante, querido, como está a sua credibilidade com as pessoas com quem você se relaciona? Eu acredito muito que a vida oferece poucas oportunidades a pessoas inconstantes, poucas oportunidades a pessoas que são causadores de conflitos, né? E também muito poucas oportunidades a preguiçosos. Eu estou apenas aqui citando comportamentos que podem estar tirando a sua credibilidade diante dos demais. E Gideão considerou que a credibilidade dele era um desafio no projeto de Deus para com ele. E escuta, o fato de Gideão não ter recursos e não ter essa representatividade devida
Não quer dizer que nós teremos o sucesso que ele teve, não é? Mesmo sem os recursos. Não, não, não. Deus não dá o sucesso para Gideão, confirmando que nós não precisaríamos ter recursos. Não, não. Na verdade, Deus está dando uma lição aqui para Gideão. Entretanto, recursos e a nossa credibilidade, a nossa representatividade é muito importante. Eu fico vendo assim como algumas pessoas fecham as suas próprias portas. Não é? Elas mesmas fecham portas que seriam canais de bênção para elas. E fecham como, pastor? Com essas características. Por serem mal-humoradas, por serem preguiçosas, por serem inconstantes, por serem causadoras de conflitos. Essas pessoas geram a imagem que quando Deus chamá-las, elas vão dizer, não dá para ir, Senhor, porque eu tenho pouca representatividade diante da sociedade. Essas pessoas que o Senhor quer que eu trabalhe, elas de fato não vão acreditar em mim. Então a credibilidade é muito importante. Então escuta, o título da mensagem é duas questões importantes para o nosso sucesso e uma terceira que ainda sobrepuja, né? Que ainda é mais excelente do que essas duas primeiras. É a que Gideão experimenta. Pela graça de Deus, Gideão ouve algo do Senhor que está escrito em Juízes 6, versículo 16. Ele ouve assim: eu estarei com você. E porque eu estarei com você, apesar de você não ter recursos e apesar de você não ter essa representatividade diante dos seus, né? Apesar de você ser pequeno, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E ele diz mais, Deus diz mais, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então eu gostaria de deixar esses três segredos para o nosso sucesso. Lembre-se, o fato do Senhor estar conosco não significa que nós não precisamos dos recursos e não significa que nós não precisemos da nossa representatividade. Todos aqueles que não tinham recursos e nem representatividade, quando foram chamados por Deus, receberam, após o seu chamado, a representatividade e os recursos devidos. Então, quais são os três segredos, né? O primeiro é o recurso que eu tenho. Recursos de conhecimento e também recursos financeiros. O segundo é a representatividade que eu alcanço por um comportamento idôneo, por um comportamento íntegro. E o terceiro segredo para o nosso sucesso é a companhia do Senhor. É o fato dele estar conosco. E eu percebo, irmãos, que uma das coisas que mais garantem a presença de Deus conosco, eu sei que a oração é muito tremenda, que a adoração, que o jejum, eu sei que tudo isso é muito importante, mas eu percebo que uma das coisas mais importantes para que o Senhor esteja comigo naquilo que eu faço é o fato de eu estar fazendo o que Ele quer que eu faça. Então a companhia do Senhor será uma garantia para o nosso sucesso. E essa companhia é resultado de que eu estou fazendo o que Ele me mandou fazer. Então é tão lindo você ver as histórias de Davi, como está escrito em 2 Samuel 5:10. Ele diz assim, a história diz sobre Davi, que Davi ia ficando cada vez mais forte, cada vez com mais recursos, cada vez com mais credibilidade, cada vez com mais representatividade. E por que Davi ia adquirindo isso? Diz o final do versículo, 2 Samuel 5:10, porque o Senhor estava com ele. Jesus também tem esse relato a respeito de sua vida. Lucas 2:40 diz assim, que esse menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então escuta, nós precisamos de três coisas para termos muito sucesso. Primeiro, recursos. Segundo, representatividade. E terceiro, não se esqueça, nós precisamos dele conosco. A companhia de Deus é tudo para nós. A companhia é mais importante do que os recursos que nós temos. Sobrepuja a todas estas questões. Então eu te convido hoje a chamar sua família, ou de repente você sozinho, eu não sei, tranca no teu quarto, entra em oração e vai pensar, Senhor, quais são os recursos que o Senhor tem me dado? Quais são os conhecimentos que eu tenho adquirido? Como eu tenho cuidado dos meus bens? Como eu tenho cuidado do meu salário? Não é? Senhor, qual a representatividade? Qual é a credibilidade que eu tenho? Os meus comportamentos, o meu caráter não está fechando as portas do sucesso para mim?
E terceiro, seja comigo, Deus, em tudo o que eu fizer e onde eu for, porque eu sei que este é o segredo do meu sucesso. Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Um forte abraço e até domingo, dia 19, nós estaremos juntos.